O que é prova ilícita? O que é nulidade? Qual a diferença entre uma e outra? O que é prova ilegítima? A prova ilícita é uma prova nula? Pode-se dizer que é nula no sentido de que ela não produz efeitos probatórios. Mas a prova ilícita não é nulidade. A prova ilícita pertence a outra categoria, que não a das nulidades. A prova ilícita pertence à categoria jurídica da prova. Essa é a natureza jurídica da prova ilícita. A prova se divide em lícita e em ilícitas. E nulidade é outro instituto. A prova ilícita normalmente é produzida com violação de normas constitucionais, de normas legais e muito comumente com violação de normas penais. Dando exemplo, a interceptação não autorizada judicialmente de comunicações telefônicas, de informática e telemática constituem crime. A violação de correspondência, crime. A prova ilícita, ela é produzida fora do processo. A nulidade é o contrário. Ela se verifica dentro do processo. A nulidade, ela resulta de um ato ou de uma omissão praticada em violação da norma de direito processual penal, da norma de processo. Não é o caso da prova ilícita. A prova ilícita viola a norma constitucional, uma norma legal, e implica, não raramente, como eu disse, em um delito, em uma violação da norma de direito penal. A gente pode dizer que a prova ilícita é um fenômeno extraprocessual e a nulidade é um fenômeno intraprocessual. Vamos imaginar uma pessoa que esteja num edifício, lá pelo 4º andar. Se ele quiser avistar, olhar para a prova ilícita, ele tem que ir até a janela dessa edificação, abrir a janela e ao longe olhar, enxergar a prova ilícita. Essa edificação é um processo. E para verificar onde é que está a nulidade processual, ele vai ter que bater nas estruturas dessa construção. Porque a nulidade, ela está na estrutura, ela está dentro da estrutura do processo. A prova ilícita, então, ela não é uma nulidade, mas ela pode vir a produzir nulidades. Se uma determinada prova é obtida ilicitamente e com base nessas informações dessa prova ilícita se pratica atos processuais de colheita de prova, esses atos processuais de colheita de prova feitos com base na prova ilícita, esses atos serão nulos. Então a prova ilícita pode produzir a nulidade do processo, pode repercutir na estrutura do processo. E nem sempre, mas em algumas ocasiões, a prova ilícita, ela repercutindo na colheita da prova processual, ela vai contaminar essa prova processual e vai nulificar essa prova processual. O que pode acontecer é que o processo fica esvaziado de prova, fica faltando justa causa ao processo. E faltando justa causa ao processo, o processo pode ser anulado. E pode ser anulado desde a denúncia, todo o processo. Então vamos deixar bem claro. A nulidade
do processo. Pode se dar na fase postulatória, na fase instrutória, na fase decisória. Pode ocorrer também, pode se dar na fase probatória, na fase instrutória. Então, se o inimputável é interrogado sem a presença de curador, há uma nulidade. Se as testemunhas são inquiridas sem a prévia intimação para comparecimento do defensor ou do próprio acusado, há uma nulidade. Uma nulidade do processo na fase de colheita de prova. Indago, finalmente, o que é prova ilegítima? A prova ilegítima não é prova. Está mal colocado. A prova ilegítima é uma nulidade. É quando ocorre uma nulidade de um ato processual de colheita de prova. Tá? Ouvir o inimputável, interrogar o inimputável sem a presença do curador ou do seu defensor. Isto é nulidade. Então não é prova ilegítima. Porque não é prova. Não pertence ao instituto da prova. Pertence ao instituto das nulidades. Essa expressão prova ilegítima é uma expressão que só tem um efeito. Ela pode produzir confusão. Porque não é prova. É nulidade. Pois bem, era isso aí. Obrigado.